Olá, boa noite. Meu nome é Joel, sou da comunidade Canção Nova, sou casado com a Andréia, moro hoje no núcleo de Cachoeira Paulista. E nós estamos aqui para dar continuidade com vocês, falando hoje sobre o sexto e o nono mandamento da lei de Deus. Nesse sexto mandamento, que vai falar não pecar contra a castidade, a sexualidade, e o nono mandamento, não cobiçar as coisas alheias ou a mulher do próximo, que é a cobiça. Nós vamos falar sobre isso nesse dia de hoje, falando naquilo que envolve a família. Então, iniciando, você pode pegar aí a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 20, no versículo 14, diz assim: Não cometerás adultério, ou não pecar contra a castidade. Esse é o sexto mandamento da lei de Deus. E dentro do matrimônio, nós queremos então ressaltar que dentro do matrimônio nós precisamos viver a castidade, né? Lá no catecismo, no número 2394, vai dizer que Cristo é o modelo da castidade e todo batizado é chamado a levar uma vida casta, cada um segundo o seu estado de vida próprio. Então, cada um segundo o seu estado de vida próprio. Nesse sexto mandamento, nós vamos ver a integração correta da sexualidade da pessoa. O namoro, se manter puro no corpo da alma, um relacionamento superficial, os pensamentos procuram o prazer curto, mas a longo prazo é um grande prejuízo. Então nós precisamos o quê? Viver a castidade, e se a gente for olhar, tanto o sexto mandamento como o nono mandamento, nós precisamos trabalhar em nós a temperança, a virtude da temperança. Para quê? Para que nós possamos controlar os nossos apetites, controlar as nossas paixões, para que possamos ser castos, para que possamos viver aquilo que é a vontade de Deus. Então, hoje, nós precisamos trabalhar com essa virtude, a virtude da temperança. Porque a virtude da castidade, no novo catecismo, vai dizer que ela deve ser comandada, né, pela virtude cardial da temperança, que tem em vista o quê? Impregnar de razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. Continuando ainda, o novo catecismo vai dizer que o domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo, nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que ter a virtude da temperança, né, viver a castidade, é um exercício contínuo. Não é algo que você adquiriu e acabou. Não, você vai alimentando ele e exercitando no seu dia a dia, né? Diante das coisas que lhe acontecem, né? Diante de uma imagem da televisão. Então você opta em olhar ou não, né? Diante de uma pessoa que passa na rua, né? Você opta, você é homem, né? Porque o homem, ele peca com facilidade através dos olhos, né? Então, o prazer do homem vem pelos olhos, né? Dom Alberto uma vez disse que Deus é tão sábio que por isso ele nos deu as pálpebras, né? Então, o que você faz? Você fecha o olho, né? Desvia o teu olhar, não olha para aquela situação que vai ferir a sua castidade, que vai fazer com que você peque. Então, é um exercício contínuo, é um trabalho a longo prazo que nós precisamos trabalhar todos os dias, né? Um jovem vivendo a castidade dentro do seu estado de vida, né? Guardando para o seu casamento a relação sexual e aí por diante. E o homem que é casado com a sua esposa também,
né, de viver a castidade dentro do casamento, né? Então, dentro do casamento é você e o seu cônjuge, né? Não tem uma terceira pessoa, não pode existir uma terceira pessoa, né? Por isso que a gente precisa dessa virtude cardial da temperança, porque também é uma virtude moral, é um dom de Deus, é uma graça, é um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo, ele concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. É o que diz o Novo Catecismo no número 2345. Então é importante, é um dom de Deus, é uma graça, é um fruto da obra espiritual. Os santos padres dizem que o pecado com o decálogo, que são os 10 mandamentos, são pecados graves, né? São considerados pecados graves. Os três primeiros mandamentos é em relação a Deus. E os últimos são em relação ao próximo. Então nós precisamos viver isso. Por isso que Jesus vai dizer assim, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, quando eu vivo esses dois, tanto o sexto como o nono mandamento, fora dessa graça, sem pensar no próximo, o que eu vou fazer? Eu vou estar pecando nesse pecado que é o sexto e o nono, incluindo nos 10 mandamentos. Então, eu vou estar ferindo a pessoa humana. E hoje, nesse mundo, onde diz de relação aberta, de poliamor, eu vi uma reportagem que dizia que uma pessoa que era um modelo brasileiro, ele casou com 9 mulheres. Então, assim, começamos a olhar, será que ele vai conseguir dar suporte para 9 mulheres? E Deus também disse isso, crescer e multiplicar, o homem vai separar do seu pai e sua mãe e vai se unir às mulheres. Não, vai se unir à mulher, e serão uma só carne. Então, nós precisamos ir contra o cristão, o casado, ele é muitas vezes contra a correnteza, contra aquilo que o mundo está pregando, contra aquilo que o mundo está falando. Então eu preciso, o casamento é um respeito, é um compromisso assumido com o outro, o matrimônio. Então a gente já ouviu, a gente já percebeu que as pessoas dizem, mas a gente casa, se não der certo, a gente separa. Não é bem assim. E as pessoas até costumam dizer, não deu certo, eu tenho direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de ser feliz, mas todo mundo tem o dever de obedecer a Deus e obedecer os mandamentos. Você tem direito de ser feliz? Tem, mas você tem o dever de obedecer a Deus e o dever de cumprir os mandamentos que o Senhor nos deu. E falando em ser feliz, a gente só é feliz quando a gente realiza a vontade de Deus. Então, assim, felicidade sem Deus não existe, né? Felicidade aqui neste mundo é um prazer momentâneo que passa, né? Passa, o prazer passa, né? Agora, ser feliz é realizar de fato a vontade divina. E se você foi chamado para contrair um matrimônio, você precisa observar, né, o sexto e o nono mandamento, né? Estou dizendo o sexto e o nono porque é o que nós estamos falando no dia de hoje, mas você já ouviu falar dos outros mandamentos. Então, quero dizer, você precisa observar e precisa levar a sério, né? No não pecar contra a castidade, sabe aquelas piadas que acontecem, aquelas conversas que tem segundas intenções? Foge delas, corte, né? Então não compactue com aquilo que fere a pureza, não compactue aquilo que fere a sua castidade, e isso é no dia a dia, né? É no dia a dia, a nossa luta é diária e nós precisamos vigiar, né? Estamos aí entrando no tempo do advento. Hoje
o primeiro domingo, né, do Advento já pede vigilância e oração. Então, os mandamentos da lei de Deus, para ser seguidos, nós precisamos vigiar, nós precisamos orar constantemente. Nós vimos em Êxodo isso que falou do adultério, mas Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai um pouco mais além. Em Mateus 5:27 vai dizer assim: Ouviste o que foi dito, não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com aquela mulher em seu coração. Então ele vai um pouquinho mais além. Não basta só ir cometer o ato. Já o desejo de ter aquela mulher, ela não sendo sua, você já está cometendo adultério. Então por isso que nós precisamos do autocontrole. Nós precisamos da temperança, da renúncia, da moderação. Como a Andréa disse, Deus nos deu a pálpebra, mas também nos deu o pescoço. Se eu estou vendo algo aqui, eu posso virar o pescoço para o outro lado. Deus nos deu condições para isso. No Novo Testamento, 17 vezes Deus falou sobre adultério. E também no Novo Testamento, Deus falou 13 vezes sobre adultério. Sobre a palavra cobiça, né? Sobre a palavra cobiça, isso mesmo. Então, assim, é no dia a dia, né, Joel? Isso. Como você tem vivido essa castidade que Deus pede no seu dia a dia? Porque sendo missionário, você é privado disso? Você está protegido das coisas? Não, eu tenho que lutar. E o que me ajuda é essa questão da temperança. Eu preciso ter autocontrole, eu preciso renunciar, eu preciso de moderação, eu preciso barrar os meus instintos, né? Sublinhar as minhas paixões, moderar os impulsos, os apetites. E aí as pessoas, os santos padres vão dizer que são 3 coisas: a gula e o sexo. Então eu preciso ser moderado, eu preciso trabalhar, porque senão, se eu me deixar me levar, a palavra diz, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, como a carne é fraca, o pecado é gostoso. Então, se o pecado não fosse gostoso, as pessoas não iam buscar. Se não fosse prazeroso o pecado, as pessoas não iriam buscar. Então, por isso que eu preciso da virtude da temperança na minha vida, para renunciar, para eu ter autocontrole, para que eu controle as minhas paixões, para que eu seja moderado. E aí, moderado em tudo, naquilo que eu vou comer. Quando eu for comer, eu não preciso sair da mesa já não aguentando mais comer. Eu preciso deixar ali, olha, um pouquinho ainda, uma reserva, porque senão eu vou controlando e vai entrando, vai e vai andando, controle, e né? vai perdendo o controle, vai entrando, eu quero comer mais, e aí é a hora que eu não consigo mais, não é? Exatamente. Por isso que nós precisamos pedir muito a Deus a graça da temperança, dessa virtude cardial. Precisamos cotidianamente, porque se tivermos a temperança, nós vamos conseguir viver o 6º mandamento com fidelidade, o 9º mandamento com fidelidade, não pecar contra a castidade, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias, né? Vai dizer lá no 10º mandamento, mas como não cair no pecado? Tendo a virtude da temperança, ela vai ser aquela luzinha que vai acender na hora e vai dizer, olha, foge daí. E essa virtude da temperança, André, ela faz o seguinte, ela traz serenidade para a nossa alma, um equilíbrio interior, um domínio à vontade e dos impulsos. Então, por isso que nós precisamos. Na verdade, eu até penso assim que nós como casais, nós precisamos trabalhar aquilo que são as virtudes, né? Para cada pecado existe uma virtude. Então, nesses 2 pecados, né, nesses 2 mandamentos, da cobiça e da sexualidade, eu preciso da temperança para me controlar. Então, se a gente trabalhar essas virtudes nas nossas vidas, a gente vai conseguir, isso vai
trazer serenidade ao nosso interior. O interessante é isso, porque a temperança, ela faz o que? Ela modera, né? Ela modera os impulsos, ela modera as paixões, ou seja, ela dá um equilíbrio, né? Não é, ela ordena, podemos dizer, ela vai ordenando a nossa vida. Então, peça, né? Peça com fé, né? Estude a virtude da temperança, né? Aprofunde para você conhecer, para você dizer, nossa, de fato eu preciso dessa virtude. Né? Então, se você está falhando no sexto, no nono mandamento, peça a Deus a graça da misericórdia, né? Porque pecar contra os 10 mandamentos é um pecado grave. Então, assim, é gravíssimo, precisa ser confessado, né? Precisa estar arrependido de fato, para que você possa retomar, ser regenerado pela confissão e voltar a uma vida de cristão, de uma pessoa amada, né? Transformada por Deus. E é do coração, né? É do coração que vem todos os maus pensamentos, homicídio, adultério, impureza, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Isso está lá em Mateus. Então a gente precisa ir buscando, a gente precisa tanto o novo catecismo como os documentos da igreja vai dizer que a gente só vai conseguir esse equilíbrio, essa temperança através da nossa oração. Então nós precisamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo e homens e mulheres em oração. Porque se nós não formos, a gente não vai conseguir, porque vai dizer São Paulo, a luta que nós travamos não é contra homens de carne, mas é contra as potestades desse mundo tenebroso. Então não adianta a gente achar que vai ser, tudo bem, eu vou conseguir, eu sou forte. Não, ninguém é forte. Quem está de pé, cuidado para não cair. Então eu preciso ter cuidado. E como que eu vou ter cuidado? Porque o espírito é forte, a carne é fraca. Então, para que a minha carne seja forte também, eu preciso ser um homem do espírito, eu preciso rezar. Eu preciso rezar sozinho, mas eu preciso rezar em família. Eu preciso rezar com a minha esposa. Eu preciso clamar o Espírito Santo. Eu preciso ser um homem de oração. Porque se eu não for um homem de oração, eu não vou aguentar as tentações. Né? Como a Andréa mesmo disse, o prazer do homem ele vem pelo olhar. Da mulher ela precisa ser tocada para sentir prazer. Mas o homem não. O homem para sentir prazer precisa só ver. Por isso que você vai olhar aí quantas revistas existem para homens. Né? Quantas revistas existem para que os homens comprem e por aí eles cometam o pecado na parte da sua sexualidade? Porque é pelo olhar. Então eu preciso ter olhos santos. Porque se a gente for olhar, continuar essa passagem de Mateus, vai dizer assim, se teu olho direito te leva à queda, arranca-o. Então eu preciso ter o olho são também. Eu preciso trabalhar os meus olhos, preciso trabalhar todo o meu membro. Não é só o meu olho, tá? A minha mente, o meu coração. Eu preciso ter um equilíbrio para que eu possa viver esses 12 mandamentos, não só esses 12, mas os outros 8 também. Né? Como eu disse, os 3 primeiros é contra Deus, mas os outros 7 são contra o meu próximo. Eu preciso pensar no meu próximo, preciso amar o meu próximo. Quando eu pensar no meu próximo, eu vou precisar pensar nele com amor, para não fazer aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Não é verdade? Exatamente. Então é ter uma vida regrada, né? Ter uma vida disciplinada. É ser uma pessoa disciplinada. E a temperança ela vai te ajudar a ser uma pessoa disciplinada, a não cair nesse pecado do adultério, a não adulterar. Gasolina adulterada, combustível adulterado, o que acontece com o carro? Estraga. Não é assim? Estraga, vai estragando aos poucos. Quando você vê, causou um estrago enorme, porque não é na primeira vez que você abastece que já vai causar ali o transtorno, não é? Mas o adultério, uma vez que você cai nele, você precisa de fato confessar, se arrepender e ter uma vida regrada,
disciplinada, para que você não cometa de novo. Porque, como o Joelson disse no início, de uma frase, né, de um pensador, o prazer a curto prazo, né, Nos traz o quê? Um sofrimento a a longo longo prazo. Né? Então, assim, quando alguém comete um adultério, que adultera, né? Então falsifica. Ou não é só adulterar, mas cometer adultério, cobiçar, ficar interessado, ficar com ganância nas coisas dos outros, sair fora do seu controle é a curto prazo, não é? Mas depois, a longo prazo, vamos supor, eu estou cobiçando a coisa do outro, mas eu posso perder a amizade daquela pessoa porque eu fiquei ali tão focado, com tanta ganância, na verdade? Sim. E principalmente quando você peca contra o seu cônjuge, né? É um sofrimento a longo prazo. A longo prazo. Porque, vamos supor, a pessoa foi lá e quer viver a sua felicidade. É engano a gente pensar que, beleza, eu estou lá, a minha mulher está me cobrando demais, eu vou viver uma vida, e aí eu começo a ter um relacionamento extraconjugal, a outra não me cobra, mas depois que eu assumo um compromisso com a outra, vai me cobrar do mesmo jeito. Então, assim, é engano a gente pensar que não vai ter cobrança, mas a cobrança é boa porque nos faz crescer, nos faz ter um prumo. Agora, se nós não somos cobrados de nada, a gente leva a vida, deixa a vida me levar, me leva eu, a gente não cresce em nada. Então a gente precisa mesmo. Porque quem comete adultério carece de senso. É a sua própria culpa quem o culpa. Né? Então, assim, quem comete adultério carece de senso. Diz lá em Provérbios 6,32. Então, assim, nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Nós precisamos partilhar. Estou com dificuldade no meu casamento, preciso partilhar. Se eu não consigo partilhar com a minha esposa, eu vou procurar um casal de amigos. Olha, eu estou tendo dificuldade assim, assim, como é que eu faço? Preciso me abrir, eu não posso me fechar. E assim, a gente também não pode ser inocente, né? Eu estou com dificuldade com a minha esposa, eu vou procurar uma mulher para me partilhar sobre a minha vida. Eu vou então, eu começo a falar com ela vai ficar com dó de mim, e quando eu vejo, eu já estou envolvido sentimentalmente com essa pessoa. E aí é a hora onde entra o adultério e a gente já sabe, já conhece toda a ladainha, né? Eu tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz, eu não consigo, dentro da minha casa eu não tenho paz. A gente costuma dizer, é o inferno dentro da minha casa. Isso. Não, eu preciso dialogar com minha esposa. Eu preciso falar com ela, eu preciso entrar nos meandros. Olha, o que está acontecendo? O que nós estamos vivendo? O que nós estamos passando? Por que nós estamos vivendo tudo isso? A partir daí nós vamos acertando as arestas, porque pode ser coisa do meu passado, coisas que eu vivi, coisas que eu passei, coisas que ela passou, coisas que nós passamos. E por conta dessa realidade, vem à tona, né? Vem à tona. Outro dia, na minha terapia, a minha terapeuta diz assim, aquilo que você deixou para trás sem resolver, lá na frente ela vai te encontrar. Então, se você deixou alguma coisa para trás no seu casamento, na sua vida afetiva, na sua vida sexual, resolva, porque lá na frente você vai encontrar com ela. Você vai encontrar com ela e aí só Deus sabe o que vai acontecer. Né? Exato, a gente não pode ter pendências. Exatamente. Né? Precisamos resolver as coisas, tudo a seu tempo. Né? Tem situações difíceis que não são resolvidas de maneiras fáceis. Não, né? Para problemas difíceis, as soluções não são fáceis. Elas são difíceis também, né? São complicadas, exigem um tempo, exigem um prazo, não é? Para que seja curado, para que seja resolvido. Então, assim, não é um passe de mágica, nada disso. Né? Então, assim, a gente precisa enfrentar as situações.
e enfrentar de uma maneira cristã, né? Enfrentar com serenidade, enfrentar sem acusação, né? Enfrentar com acolhimento, acolhendo o outro, né? Escutando. Às vezes a gente não tem o que dizer e você vai dizer, olha, eu não sei o que dizer, mas eu vou rezar, né? Ou você vai dizer, olha, procura esse sacerdote para ser o seu diretor espiritual. Então, assim, nós precisamos caminhar e a igreja, ela dá a nós todas as ferramentas necessárias para que nós possamos viver bem, para que possamos ser santos, já aqui nessa terra, viver em santidade, ser de fato a imagem e a semelhança de Deus. Deus é santo, nós somos filhos de Deus, somos a sua imagem e a sua semelhança, e nós precisamos irradiar no dia a dia a santidade divina. E a palavra adultério em árabe quer dizer zina, que quer dizer uma relação ilícita. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos estar em Deus, nós precisamos viver em Deus e resolvendo as nossas pendências. Para quê? Para que nós possamos viver aquilo que Deus quer que nós vivemos. O nosso casamento na santidade. Nós podemos pecar contra a castidade. Então nós precisamos resolver algumas coisas internas. Nós precisamos resolver aquilo que nós deixamos para trás, aquilo que são feridas na nossa vida, na nossa afetividade, na nossa sexualidade, porque nós vamos levar tudo isso para o nosso casamento. E a luta, né, contra a cobiça carnal, ela passa pela purificação do coração e a prática da temperança. Está lá no Catecismo 2530, seguindo, ele vai dizer que a pureza do coração nos permitirá ver a Deus e nos permite, desde já, ver todas as coisas segundo Deus. Então, a purificação do coração, ela exige o quê? Oração, prática da castidade e a pureza da intenção e do olhar. Então, a purificação do coração, ela exige o quê? Oração, prática da castidade, pureza da intenção e do olhar. A pureza do coração também, ela exige o pudor, que é paciência, modéstia e discrição. E o pudor, ele preserva a intimidade da pessoa. Então, precisamos ser pessoas que sejam pessoas com modéstia, né? Que tenham pudor, né? Que tenha pudor. Quanto nós já perdemos de pudores, se a gente olhar, se você olhar no seu dia a dia, aí no seu ambiente de trabalho, quantas frases, né, que ferem o pudor, a vestimenta que fere o pudor, né? Então, assim, a mulher, ela precisa se olhar e ter um cuidado com aquilo que ela veste, a maneira que ela veste. E diz assim, o pudor precisa de paciência. Então nós precisamos começar a trabalhar. A gente foi se deixando levar esse movimento feminista, que as mulheres têm direito. Sim, as mulheres têm direito, sim. Mas foram tirando aquilo que é a modéstia da mulher. Não foi tirando aquilo que é o pudor da mulher. A discrição do homem. Então, assim, a maneira de vestir. Então, tudo isso nós precisamos reverter em Deus, buscar em oração, buscar a nossa vida para que nós possamos, como diz aqui, a temperança traz serenidade ao nosso interior, para que nosso interior seja sereno. Nós já queremos pedir a Deus que Ele nos dê essa graça de viver bem todos os 10 mandamentos, principalmente o 6º e o 9º, a castidade e a cobiça. Que o Senhor nos dê a graça de sermos perseverantes na temperança. Dai-nos a graça da temperança, Senhor, em tudo que formos fazer como casal. E não nos deixe cair, né? Não nos deixe pecar contra a castidade, não nos deixe pecar na cobiça,
Dai-nos esta graça, Senhor, dai-nos o Teu Santo Espírito, envolva-nos com o Teu Santo Espírito, para que de fato nós sejamos castos no nosso pensamento, castos nas nossas ações, castos nos nossos sentimentos, castos nas nossas palavras. Dai-nos esta graça, Senhor, de sermos verdadeiramente casais que vivem a castidade, que vivem com pudor, que são modestos, que têm discrição. Dai-nos esta graça, meu Senhor e meu Deus. Jesus, Maria e José, A nossa família, vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esperamos que tenhamos contribuído para o crescimento espiritual, um pouco do crescimento espiritual de vocês. Deus abençoe vocês. Um abraço, até em breve.